Concedo a palavra ao nobre deputado Zé Geraldo, que falará pela liderança do seu partido. Senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, todos aqueles que me ouvem neste momento, quero aproveitar este horário de liderança do meu partido para fazer aqui comentários sobre a conjuntura política e econômica do Brasil neste momento. E desta semana, porque esta semana acontece um fato que, para quem nesse país não acreditava naquilo que nós dissemos aqui durante todos esses 4 meses passados, que estava em curso um golpe e que a tirada da presidenta Dilma da presidência da República é um golpe, a gravação do Romero Jucá provou aquilo que nós estávamos falando. Foi tão sério que o ministro mais forte do Temer, o articulador do Temer, caiu, não suportou. E se nós tivéssemos no Brasil um Supremo Tribunal Federal confiável, com certeza o Supremo iria ou irá pedir a prisão do Jucá, como pediu a prisão do Delcídio, porque o que o Delcídio disse é fichinha na beira daquilo que o senador Jucá disse do Supremo Tribunal Federal. Eu, particularmente, tenho a minha avaliação sobre o Supremo. A maioria do Supremo foi a favor e é a favor da retirada da Dilma da presidência da República. Ninguém contribuiu mais até agora, pode ser que mude de posição, mas ninguém contribuiu mais até agora com o golpe no Brasil do que o Supremo Tribunal Federal. E vou provar para vocês, e vou falar para vocês a partir de que eu me pronuncio assim. O Supremo Tribunal Federal interviu no Senado, mandando prender o Delcídio Amaral. Para que ele fez aquilo? Porque havia um interesse de obter uma delação premiada do Delcídio Amaral. Interviu, mandou prender. O Supremo Tribunal Federal interviu no Poder Executivo. Ele não deixou a presidenta Dilma nomear o presidente Lula, que não era réu. E era prerrogativa da presidenta Dilma nomear o presidente Lula como ministro. Mas quando chegou a hora de intervir na Câmara dos Deputados, não, um poder não pode intervir em outro poder, não sei o quê, papapá. E o Cunha já era réu. E o Procurador-Geral da República já tinha pedido o afastamento do presidente Eduardo Cunha. Mas não podia afastar ainda o presidente Eduardo Cunha, porque ele era a engrenagem principal para conduzir o golpe. Tinha as engrenagens externas, a Fiesp, a Rede Globo, o Sérgio Moro, Ministério Público Federal, parte do Ministério Público Federal, Capital Internacional, mas a engrenagem para colocar esse golpe para ser aprovado era exatamente a Câmara dos Deputados. E só depois, então, que um presidente réu, que um presidente que recebeu a maior propina da Lava Jato no Brasil, conduziu o processo de impeachment, depois que estava sacramentado, aí o Supremo pediu o afastamento
do presidente Cunha, Eduardo Cunha. Aí ele foi destituído, foi afastado. Hoje não está mais aqui conduzindo a presidência dessa Câmara. Agora, o governo provisório que assume, ilegítimo, começa a falar de herança maldita. Ah, porque um rombo de 100, 120, 150 bilhões. Mas esse povo, que governou durante 20 anos, falir o Brasil, esquecem de dizer que quando o presidente Lula assumiu em 2004, só tinha, senhor presidente, só tinha 30 e poucos bilhões de dólares de reserva. 30 e poucos bilhões de reserva. E hoje eles estão sentando na cadeira de presidente da República, que assaltaram, com mais de 300 bilhões de dólares. E naquele tempo, eles ainda deviam mais de 40 bilhões ao FMI. Portanto, se contar a reserva que tinha e o que devia ao FMI, o Brasil não tinha nenhuma reserva. E o Brasil, depois do presidente Lula, os 12 anos de Lula e Dilma, pagou o FMI, investiu em todas as áreas, 10 vezes mais do que o Sarney, do que o Collor, Itamar, Fernando Henrique, 10 vezes mais em todas as áreas, pagou a dívida e ainda hoje tem em torno de 340 bilhões de dólares. Se subtrai-se então 100, 120 bilhões, ainda tem um saldo muito positivo. Queria dizer ao povo brasileiro que comece a se prepararem para ver o desmonte. Esse povo não tem capacidade para governar para a maioria do povo brasileiro. Esse povo sempre governou para a minoria. Esse povo não sabe implementar programa do Minha Casa Minha Vida, não sabe segurar um programa Mais Médico. Aliás, o que fizeram para impedir o Mais Médico no Senado, na Câmara, no Brasil inteiro? Onde o ministro Padilha ia, tinha lá manifestação, inclusive médicos, contra o programa Mais Médico. Diziam que aqui tinha médico no Brasil que não precisava trazer de Cuba. Quando foi feita a chamada, não apareceu ninguém. Agora que começa a aparecer. Então, se brincarem, daqui a pouco esses médicos vão todos embora do Brasil. Porque eles não vão querer manter um programa fantástico como esse. FIES, ProUni, reforma agrária, nada disso nunca fizeram. E o pior de tudo isso vai ser o arroxo na reforma da Previdência. Fazer reforma da Previdência, qualquer governo tem que fazer. Mas a forma que a presidenta Dilma e que nós íamos fazer era uma. A forma que a turma do Temer vai fazer é outra. Querem elevar a idade para 65 anos, ou seja, o trabalhador e a trabalhadora rural que tem hoje uma aposentadoria especial, a mulher aos 55, se ela for para 65, ela perde 10 anos. E o trabalhador rural de 60 para 65, é isso que vai acontecer. Esse povo não tem piedade da classe trabalhadora. Não tem. Para encerrar, senhor presidente, então essa herança maldita, que herança maldita? Cidadão lá no interior da Amazônia com luz para todo dentro de casa, que chegou de graça sem ele gastar nenhum real. Filho de pobre sendo médico financiado pelo FIES. Rodovias que eram uma buraqueira só de norte a sul do Brasil, de leste a oeste, hoje todas restauradas. Essa é a herança maldita? Herança maldita foi a que nós recebemos quando o presidente Lula assumiu. Herança maldita mesmo, para falar a verdade, são os golpistas desse país. Essa é uma herança maldita, senhor presidente, o golpe à democracia, e nós acabamos herdando
esses golpistas que vão levar esse Brasil à falência. Muito obrigado, senhor.